A sexta-feira deve ser marcada por uma paralisação geral de trabalhadores no Brasil. Funcionários do setor público e alguns setores privados já disseram que não vão trabalhar. O protesto é contra as reformas trabalhistas e previdenciárias que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. Seja bem-vindo. E também o diretor do Instituto de Estudos Empresariais, Juliano Dipp. Seja bem-vindo também. Você pode participar, como eu disse antes, no encerramento do segundo bloco, pelo WhatsApp 99588-2374, com perguntas e também manifestações. Vamos começar. Cada um, vai defender aqui o seu lado. Como deve ser a movimentação na sexta-feira? Qual a expectativa lá dos trabalhadores e também dos empresários? Começa contigo, Claudir. Então, nós temos uma expectativa de uma grande greve geral no Brasil todo nessa próxima sexta-feira. A gente tem conseguido explicar para a classe trabalhadora do campo da cidade, serviço público, nas fábricas, a gravidade deste momento. Literalmente, eles perderam o juízo em Brasília. Um Congresso que não tem legitimidade, envolvido num cipoal de denúncias, um governo que não tem legitimidade, porque, enfim, chegou ao governo de forma espúria e decidiu passar régua na CLT e na Previdência, em cima de dois mitos, e as pessoas estão compreendendo isso. E o próprio pessoal no Congresso já está começando a dar sinais que é verdade. O déficit da Previdência é um mito, não tem déficit. Está aprovado. O próprio Marum, que é o relator da comissão especial instalada para fazer esse debate na Câmara sobre a Previdência, já assumiu que é uma questão de reduzir o gasto público, não é uma questão de déficit. Desmanchamos esse mito. O segundo mito é que a CLT gera desemprego, gera informalidade. Até 2014, a gente estava no pleno emprego no Brasil, pleno emprego, só não trabalhava que não queria, até 2014, metade de 2014, quando começou os primeiros sinais da crise, e as leis trabalhistas não foi impeditivo para estar no pleno emprego. Então, que conversa é essa de passar régua? Então, os trabalhadores estão compreendendo isso, que tem gato ensacado nessa história, que tem interesses por trás, que não é o que estão dizendo, é outras coisas. E as mudanças sinalizadas já na Câmara, e agora irão para o Senado, são tão profundas, desorganizam tanto a vida do trabalhador, que nós não temos dúvida. As pessoas perguntam, o que vão fazer? O que vão fazer? Vão fazer greve geral, porque é a única forma de tentar alterar a correlação de forças que hoje está dentro do Congresso debatendo esse assunto. Bom, agora do lado dos empresários, a expectativa de como isso deve acontecer, algumas empresas às vezes parecem se manifestar a favor da paralisação. A gente tem, por exemplo, iniciativa privada, algumas universidades, por exemplo, não vão ter aula, vão liberar os seus professores para participar da manifestação. Outras empresas já podem enxergar de uma outra forma. E tem as questões que envolvem o empresariado, tanto com a CLT, com a reforma trabalhista e também com a Previdência. Como é que vocês encaram isso? Bom, acho que as principais indústrias, as indústrias são o principal setor que deve ser afetado pela greve. A gente não vê tanta movimentação e acho que não vai ser uma greve tão grande assim. Acho que é um esforço mais de criar um movimento político, em função um pouco de algumas investigações da Lava Jato, e também defesa do Lula, que está para ir depor agora no dia 13 em Curitiba. Essa questão da reforma trabalhista, eu dei uma olhada no projeto, eu acho que ainda é um projeto tímido, mas que propõe um pouco mais de liberdade para o trabalhador e para o empregado criarem seu vínculo e discutirem sua relação. A gente está num mundo um pouco mais moderno e acho que já está na hora de ter um amadurecimento nisso. E muitas vezes a legislação tem sido um empecilho para o bom relacionamento e para a boa troca de bens e serviços do setor privado. A questão do pleno emprego é uma propaganda, um slogan bonito de ver, mas se a gente vê que quase 1/3 da população economicamente ativa está sem trabalhar só porque não estava procurando trabalho, como é que um país pode crescer e se desenvolver e ser próspero se tem 2/3 da população bancando e produzindo para todo mundo comer? A questão da Previdência, eu acho que essa reforma ela é muito importante para o país não quebrar, para fazer esse ajuste de conta. Esse ajuste permite a gente ganhar mais credibilidade no mercado, principalmente interno quanto externo. A gente tem condições de crescer e, com crescimento, a gente tem condições de diminuir um pouco, ou pelo menos não aumentar a carga tributária, e, com isso, diminuir o fardo que as pessoas carregam para sua manutenção diária. Imagina que hoje uma pessoa pobre paga imposto sobre um saco de arroz para conseguir sustentar a Previdência.
E a Previdência é um direito do cidadão brasileiro, e eu acho que tem que ser muito respeitado. Mas o melhor jeito de respeitar isso é mantendo ela viável, economicamente viável. O grande rombo da Previdência é que tem alguns setores que acabam ganhando privilégios. O setor público, principalmente, acaba consumindo muito mais Previdência do que contribui. Tem uma conta que circulou pelo WhatsApp, eu cheguei a botar na calculadora para ver se fechava, que o trabalhador que recolhe sobre um salário mínimo, no fim de 50 anos de contribuição, se ele pegasse os R$170 da guia da Previdência, que é descontado dele, mais a parte do empregador, e botasse numa aplicação de renda fixa, no final do período ia ter 1.100.000 e poucos mil reais. Poderia viver de renda pelo resto da vida e, no fim, ainda podia deixar esse patrimônio para a família usufruir. Por que a gente precisa do Estado, do governo, regulando a nossa Previdência? Para onde é que vai parar esse dinheiro? Qual é que é o custo de administrar isso? Bom, a gente já levantou alguns pontos. Durante a conversa eu vou voltar sobre reforma trabalhista e reforma previdenciária. Vamos trazendo as participações de quem está em casa nos assistindo. Você pode participar pelo 99890-1074. Opa, desculpa, esse é o da rádio, esse é o da Mix FM. 99588-2374. É tanto WhatsApp na minha cabeça que eu acabo me confundindo. Mas vamos lá. 99588-2374. Este é o da Ubra TV. Você pode participar aqui do Conexão RS. A gente já tem 2 participações. A primeira diz o seguinte: olá, boa noite. As pessoas se mobilizam para se manifestar por algo que é necessário mudar. Essas mudanças, tanto na CLT quanto outras mudanças que estão acontecendo, já deveriam ter acontecido. Vamos nos manifestar por geração de empregos. Se todos os desempregados se manifestassem nas ruas, efetivamente algo aconteceria. Pelo fim da contribuição sindical obrigatória, pelo fim da CLT, pelo fim dos salários exorbitantes dos políticos, pelo fim do funcionalismo público. Essa é a opinião da Viviane. Vamos trazer a próxima. Boa noite. Essa é uma pergunta. Onde serão as concentrações da greve em Porto Alegre? O Andrius pergunta, o Andrius Camargo. Obrigado pela audiência de todos vocês. Eu vou repassar essa pergunta e junto eu vou incluir de que se o Claudir realmente acredita que os diferentes setores, como público, privado, a gente vê um país, às vezes, muito desunido e as classes cuidando muito dos seus próprios interesses. Dessa vez, chegou o momento de todos se concentrarem. E onde vão se concentrar, já respondendo, Anderson? Claro. O ataque é tão complexo, profundo e rápido que, pela primeira vez, todas as centrais sindicais se unificaram. Eu nunca tinha visto, a gente tem centrais, inclusive, que são da base do Temer, que estavam junto lá há pouco tempo com a camisa verde e amarela, pedindo a saída da Dilma e alegando que se a Dilma saísse, ia voltar a credibilidade no Brasil e as coisas iriam para o lugar. Passaram a conversa de novo aí. A Dilma saiu, passou 6 meses, passou 1 ano e estamos aqui enterrados numa crise que só aumenta, o desemprego só aumenta, né? Porque, de fato, o pleno emprego lá de 2014 sumiu. Hoje nós estamos com quase 13 milhões de desempregados no Brasil, que é uma tragédia. Então as centrais estão unificadas, os sindicatos dos trabalhadores em transporte, todos estão unificados, tanto de carga como transporte de passageiros. Hoje fizemos uma plenária com esse setor, escutamos esses trabalhadores, vão estar na greve, entendeu? Não terá transporte coletivo. O trem, o metrô fez a assembleia, deliberou pela greve, até a balsa que faz a travessia do Guaíba para Porto Alegre, Guaíba, o pessoal decidiu parar. O catamarã decidiu paralisar para efeito demonstrar que está insatisfeito com essas mudanças na forma que elas estão acontecendo. Então aqui reside uma parte, que é a mobilização. Todos sabem que terá greve geral dia 28. Nós vencemos a primeira fase. A greve não está na clandestinidade. Todos falam na greve, vai acontecer, a greve vai acontecer. Muito importante. A greve, elas terão em todas as cidades do interior do estado, e em Porto Alegre também, um momento de concentração, de unidade para quem queira protestar. Porto Alegre será às 13 horas, a partir das 13 horas no Largo Glênio Pérez. Agora, pela manhã, a parte da manhã, cada categoria, os metalúrgicos, os sapateiros, os trabalhadores nas indústrias da alimentação, os professores, os servidores públicos do município, os servidores do Estado, os policiais, cada segmento tem uma dinâmica própria. Então, como será a greve na parte da manhã? Existe uma dinâmica própria de cada categoria que conhece o seu movimento e vai executar. E por volta das 13 horas, então, um grande ato unitário no centro de Porto Alegre. Sim. Digamos assim, o coletivo que vocês acabam representando,
Os empresários entendem que essa legitimidade, por exemplo, dessa manifestação, dessa greve, e vão ser compreensivos, pelo menos, com os trabalhadores, que acabarem não indo até mesmo por dificuldade de se locomover? Olha, eu não falo por nenhum coletivo, Claro. eu falo um pouco pelo Instituto de Estudos Empresariais e acho que isso depende de cada empresa. O direito de greve está ali na Constituição, mas o direito ele sempre vem junto com o dever, né? Ele sempre vem com uma premissa moral junto. E eu acho que essas greves estão se forçando cada vez mais, movimentos sindicatos estão forçando esse movimento de greve, que seria uma última medida desesperada para chamar atenção para alguns direitos, para fazer movimentos políticos mesmo. Então, a greve dos bancários. A gente, todo setembro, pode esperar a greve dos bancários. Estão lá recebendo reajuste, ficam um mês com as agências fechadas, deixando a população sem serviço, gerando ônus real na economia. Pessoa que quer trabalhar, que quer produzir, não consegue por causa desses empecilhos. Eu queria fazer uma conta de chegar qual o prejuízo que vai ser causado para a sociedade dessa greve geral de sexta-feira, se ela for um sucesso absoluto. Quanto que a gente deixa de produzir de riqueza, quanto que a gente deixa de trocar, quanto que as pessoas mais pobres vão acabar sofrendo com isso por causa de uma greve para fazer um movimento político, para tentar... Acho que a esquerda está tentando se realocar, se fortalecer, buscar uma unidade de novo. Depois dos acontecimentos, acho que estão um pouco sem norte. E o trabalhador, a população, acabar pagando a conta por isso, eu acho muito triste. Eu vou inverter agora, né, para a gente ter um pouco mais de equilíbrio no nosso debate. Vou começar com o Juliano. Por exemplo, dentro das reformas trabalhistas, tá? Existe algum ponto de convergência, por exemplo, no caso da flexibilização da jornada de trabalho? Né? Isso realmente pode ser produtivo para a empresa, na tua concepção, e também pode ser produtivo, dependendo de cada tipo de trabalho. Às vezes, no caso, por exemplo, quem defende essa argumentação, a gente tem uma carga horária para um determinado funcionário que é aproveitado em um determinado dia e o outro ele fica ocioso dentro da empresa. Isso é um ponto, pode ser um ponto de convergência, já que é uma grande mudança no que a gente entende hoje por carga horária de trabalho. Eu penso... Estou pegando um exemplo, pode citar outros, fica à vontade. Eu penso que qualquer medida que aumente a liberdade das pessoas conseguirem fazer suas trocas voluntárias, um contrato de trabalho é um contrato de troca. Eu aceito trabalhar tantas horas, você aceita me pagar tanto. Segundo o Mises, toda troca livremente efetuada ela é vantajosa para ambas as partes, uma vez que elas preferem a situação depois em vez da situação antes. Eu acredito que eu, tendo essa relação contigo, vai ser melhor para mim, tu acredita que vale na conta para ti. A soma geral do resultado das duas partes é maior do que antes. Isso é o grande fenômeno de geração e criação de riqueza. Então, acredito que nós somos completamente favoráveis a qualquer medida que vise aumentar a liberdade entre as partes poderem trocar e estabelecer seus contratos. Sim. Sem a tutela de um terceiro, no caso o Estado, que muitas vezes está corrompido pelo tempo que já passou de quando foram promulgadas as leis que estão desatualizadas, ou de interesses que estão manipulando por trás, a fim de privilegiar uma pequena casta. Eu peguei um exemplo, mas vamos em cima desse, mas se quiser expandir, Claudio. Claro, não, perfeitamente. Veja, a CLT, as leis trabalhistas que estão agora dizendo que são atrasadas, tem que modernizá-las, elas sofreram 623, se não me engano, se não for isso, é muito próximo disso, alterações no curso da sua existência, para melhor e para pior. Esse tema específico que tu citaste aqui sobre a possibilidade de trabalhar mais quando tem trabalho e trabalhar menos quando não tem e fazer uma compensação, já existe na CLT, que é o banco de horas, o famoso banco de horas, que pode fazer um acordo e trabalhar e distribuir a jornada de forma diferente. Então já existe na CLT, já está ali. Tu pode adequar a jornada, desde que, obviamente, haja um pacto entre o empregador e o empregado. Não tem problema, muitas empresas já têm isso, inclusive. Sim. Então, essa visão, me desculpe, Juliano, meio romantizada do ambiente de trabalho, essa troca, esse estudioso inglês que tu refere, Ele é austríaco. Austríaco, então, mas enfim, esse menino aí, ele parte de uma ideia de que é uma relação de iguais. Uma relação de iguais como se fosse um negócio. Vamos fazer um negócio. Né? Eu quero te vender isso, tu quer comprar, como acabaste de fazer com as panelas. É uma relação de iguais. O mundo do trabalho não é uma relação de iguais. Não é uma relação de iguais. Não é o menino que tem do meu lado, o Juliano.
Simboliza aqui um conjunto de ideias, uma ideologia, entendeu? Está tentando me convencer que eu estou tentando fazer trabalho político partidário na área Talvez sindical. seja aí que eu tenho me expressado mal na questão do coletivo. E eu não mas representa uma eu visão não de estou mundo. fazendo trabalho político partidário, estou fazendo sindicalismo, defendendo uma pauta classista, entendeu? Também é uma visão. Que é uma visão completamente distinta. O mundo no trabalho não é romantizado. A relação é de conflito. A relação não é de iguais. Um trabalhador que procura um emprego, na hora de ajustar o salário e a jornada, se ele tiver que negociar sozinho com o gerente de RH de uma grande multinacional, qual é a capacidade que tem de relação para ajustar um contrato de trabalho favorável ao trabalhador? Nenhuma. Então não se trata de ser uma proteção exagerada, assim, paternalista, não é disso que estão falando, mas de regras mínimas que mantenham um pouco de equilíbrio numa relação de desiguais. Sim. Chega de romantismo. O romantismo não vigora na vida real. Até nas páginas da filosofia pode ter um significado, mas na vida real não é uma relação de iguais. Se não é uma relação de iguais, não tem como ser essa liberdade, que na verdade é uma liberdade para o capital levar uma brutal vantagem sobre o trabalho. Até agora a gente teve divergência e a proposta do debate é essa e por isso trouxemos duas visões diferentes aqui. Eu vou para a tela e depois eu vou tentar achar um ponto de consenso. Perfeitamente. Tá? Primeiro na tela, o Paulo Roberto de Cachoeirinha. Seja bem-vindo, Paulo Roberto. Boa noite. Gostaria de saber por que a reforma da Previdência é tão importante para não quebrar o país. Por que não falam da DRU, que permite ao governo federal utilizar os recursos da Previdência para tapar os seus gastos excessivos? A discussão entre até especialistas do direito previdenciário e analistas também, de se a Previdência se sustenta ou não, ou se realmente, se ela fosse apenas para a aposentadoria, ela seria perfeitamente sustentável, mesmo com a mudança que temos ao longo, por exemplo, da taxa de natalidade e mortalidade num país. Né? O que vocês pensam a respeito disso? Talvez seja um ponto de consenso. Eu vou depois aqui num outro. Tem problema. O tema da sustentabilidade da Previdência, ele está provado que ela não tem o déficit que eles dizem que tem. Não tem. O Marum pode pesquisar na internet. O Marum, que é o relator, já confessou isso, entendeu? Que é um problema de reduzir o gasto público. Sim. Portanto, esse é o tema que está em debate. Aquele papo da propaganda que nós tiramos do ar, porque era mentira, a propaganda do governo dizia o quê? Se não reformar hoje, não vai ter amanhã. Nós tiramos do ar isso. Tiramos do ar porque na justiça. Porque não era verdade. Porque o sistema de seguridade social do Brasil, o qual se insere a Previdência, que tem que contabilizar as entradas como seguridade social e a saída como seguridade social, é superavitária. Nós desmanchamos o argumento, ganhamos o debate. Tanto que agora estão dizendo que é só para reduzir custo mesmo. E tem o menino falou aqui de Cachoeirinha, o Dru, tal do Dru, que tira da Previdência todo mês, agora tirava 20%, tirava 20%, agora pode tirar 30%, aumentou para 30%, o Congresso aprovou recentemente 30%. Mas se tu olhar a sonegação é 1,2 bilhões na Previdência. Se tu olhar aquilo que uma coisa é a sonegação, outra coisa é a dívida ativa, dívida de devedores da Previdência, 400 bilhões. Vão caçar com o sonegador. Sim. Para que pegar os velhinhos? Para que pegar a juventude? Deixa eu passar. Vão caçar sonegador. A gente está acabando o programa para garantir a palavra aos dois. Mas sobre isso, DRU, essa possibilidade do governo de pegar o dinheiro da Previdência e jogar em outras áreas. Eu acho que quanto mais for específico a receita e a despesa, tu tem um controle um pouco maior, né? E com esse controle tu consegue analisar onde é que tem eficiência e onde é que não tem eficiência no gasto, onde é necessário e onde não é necessário. Sim. E com isso a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco menos de intervenção. Mises foi um fundador da escola austríaca que refutou o Karl Marx, que conseguiu academicamente refutar a teoria da exploração. E logo depois dele veio o Hayek, que ganhou um prêmio Nobel de Economia, que falou sobre o caminho da servidão, que uma intervenção estatal, onde o Estado começa a tomar para si uma atividade, começa a colocar coação numa relação, sempre vai gerar mais coação, mais desequilíbrio, mais coação e mais coação. Sim. E o final disso só tem um possível. Ou a gente vai virar Cuba, ou Venezuela, ou Coreia do Norte. Bom, eu vou tentar, a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço muito a presença dos dois. A discussão é complexa. Agora, ficou aqui só faltando o ponto de convergência, seria gastos públicos, como verba para roupa, auxílio moradias e coisas do tipo. Tem que acabar. Deveria estar na discussão, na opinião de vocês dois? Também está no debate? Tem que acabar isso. Com certeza. Bom, achei um ponto de convergência. Sejam sempre bem-vindos, Claudinho. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Um grande abraço.